Vamos continuar com esse frente a frente de hoje. Nós estamos conversando com o juiz Danilo Campos. Ô Danilo, você estava falando então sobre o processo seu de julgamento. Então, você está liquidado, né, se é desse jeito? Eu acho o que pode acontecer daqui para frente? Eu acho que não, porque essas pessoas, no fundo, eles não têm crédito. A verdade, ninguém manipula a verdade. Qual a punição que eles podem te dar? Eu poderia sofrer uma pena de censura, de advertência, administrativamente, num processo que também tem processo na corregedoria, né? E uma condenação criminal, uma condenação para pagar danos morais. Mas eu não acredito que eles vão conseguir isso, não, porque também a justiça não chegou a esse ponto, né? E também tem um fator que é decisivo, que é a opinião pública. A imprensa, a justiça hoje é dominada completamente pela opinião pública. E se essas coisas, no momento que isso vira escândalo, por isso que eu venho para a imprensa, vou buscar realmente, porque se eu deixar lá dentro, discutir a questão só no processo, conversar só lá dentro do processo, eu vou ser condenado, vou ter que pagar. Mas você não pode transferir esse julgamento seu para o Conselho Nacional de Justiça, não, ou não? Eu estou tentando... Estou falando como leigo, não entendo. Não, eu estou tentando... o processo da corregedoria, sim. Eu posso transferi-lo ao Conselho Nacional de Justiça, eu posso pedir para que ele seja suba a Brasília. E na Justiça, tem um artigo na Constituição que eu poderia levar esse processo ao Supremo Tribunal Federal. É isso que eu estou tentando. Que essas pessoas... Não existe um procedimento para que o Supremo avoque esse processo. Eles é que têm que deliberar, o próprio tribunal tem que deliberar, mandar esse processo para o Supremo. É isso que eu estou buscando. Porque aqui em Minas Gerais não existe menor isenção para me julgar. Então, a esperança que eu tenho é de mobilizar a opinião pública, porque contra a opinião pública a justiça não vai, porque hoje em dia no Brasil afetaria a ambição de cargos deles, né? Porque onde a coisa começa a feder, aí eles logo dão um jeito de abafar, né? Como é que é o processo do juiz subir na carreira? Por exemplo, como é que um juiz, que é juiz de comarca, hoje vai chegar, por exemplo, aos tribunais maiores? É por merecimento, por antiguidade? Como é que é? Ao Tribunal de Justiça, que é Eu sei que no Supremo é o presidente que escolhe. Sim, é a função mais alta no Estado. No Superior Tribunal de Justiça também é o presidente, né? É o presidente que escolhe. Numa lista sêxtupla, escolhida com representantes da OAB, de juízes, etc. Mas na Justiça comum, na Justiça de primeiro grau, são dois critérios. 50% das vagas por merecimento e 50% das vagas por antiguidade. Eu vou subir por ser mais velho, eu vou subir por por ter ligações políticas. É uma das duas coisas. O merecimento são as ligações políticas. Justamente. De qualquer maneira, como eu entrei muito novo, de qualquer maneira eu chegaria ao tribunal se eu quisesse. Né? Mas eu também tenho a chance de não querer. Quer dizer que você diz naquela nota que você está esperando a aposentadoria, que você Sim, quer agora é aposentar. Eu quero aposentar. Então você está desiludido com a justiça. Completamente. Como é que... Doutor Danilo, quando um juiz se desilude da justiça, o que o cidadão comum pode esperar da justiça? É difícil, porque você procuraria um médico que não acredita na medicina? E eu não procuraria. Você não procuraria. Fica difícil, a minha situação é complicada. É por isso que eu exponho para a opinião pública. Porque eu não tenho esperança de ser julgado no tribunal e ser julgado com isenção. Eu conheço perfeitamente o meio que eu estou metido. Não é que a justiça seja toda corrompida, não. Pelo contrário, tem muita gente, tem muitos juízes independentes, muitos juízes bons. Mas no que vai subindo, na hierarquia da justiça, as questões vão se politizando demais. Por isso é que essas questões que eu estou denunciando ao lado do concurso de promoções, o concurso de ingresso, por exemplo, da minha ex-mulher, que foi vítima de uma fraude. É por isso que eu estou sendo processado, porque eu denunciei
o tribunal por essa fraude. A fraude num concurso público. Aliás, é uma fraude manifesta, óbvia. Qualquer cidadão leigo pode ver que é fraude. No entanto, eu levei a questão ao Conselho Nacional de Justiça, foi julgado contra nós. Porque lá também a questão é política. Então agora eu estou recorrendo à última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu não tenho mais paciência. Mas o Supremo também, acho que de todos é o mais político. Sim, é político, mas é diferente. Porque na justiça, o juiz tem que julgar o preto no branco. No Conselho Nacional de Justiça é um conselho administrativo. Julga com supressão, desde aquele de político que vai lá. Supremo não. O Supremo não está submetido a esse lobby político de ninguém. A não ser do presidente da República. Sim, mas nem assim, porque como o presidente nomeou, por gratidão, muita gente lá se mantém dependente. Mas o Joaquim Barbosa, por exemplo, foi nomeado, nem por isso ele ficou dependente do jogo. Mas aí nós vamos naquele velho ditado, toda regra tem exceção. É uma questão de Ele atitude. é a exceção da regra. É por isso que eu disse que a questão é de atitude. Você é dependente, não é porque você não tem meios de ser independente. Você é dependente porque você tem gratidão, você ambiciona um cargo maior. É isso. Nesse caso, por exemplo, da nomeação para o Supremo, eu acho até que a culpa não é do presidente. É do Congresso que aceita, né? Porque a indicação do presidente passa pelo Congresso. Mas... E eu já me lembro bem que eu já li várias vezes indicações lá nos Estados Unidos, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos para a Suprema Corte não se aceita pelo Congresso. Mas, Jorge, vamos falar a verdade? Quem que é o político no Brasil hoje? Quem que é esse político? Político é alguma pessoa que montou um esquema e se elegeu às custas de um esquema. Que político independente que tem no Brasil hoje em dia? Ô Danilo, mas aí é lamentável, porque eu sou da seguinte opinião. Numa democracia, a gente só melhora o país através do voto. Sim. Quando você não acredita no político, como é que você vai acreditar na própria democracia? Mas nesse político está aí dá para acreditar? Eu, sinceramente, eu não acredito. A gente tem que peneirar e escolher o melhor, é o jeito, né? Mas se a gente não acreditar que... Escolher o melhor, não. Se a gente não acreditar que o voto é que pode mudar, não é com essa baderna que esses black blocs estão fazendo aí que não vai consertar o país. Eu não tenho mais esperança na mudança política pela via política, não, Jorge. Sinceramente. Então seria pela via revolucionária. Não, nem tampouco pela revolução. A revolução é uma coisa. A revolução é uma bobagem. Na verdade, a solução é através da educação. Mas aí seria um processo bem demorado. Mas eu acho que quem tem o poder de mudar o Brasil também se prostituiu, com todo respeito, que é a imprensa. Porque o cidadão quer que o país mude. Se ele tiver a informação certa, ele vai poder, por exemplo, se manifestar de uma forma correta. Mas o cidadão sai na rua batendo cabeça porque ele não sabe nem do que ele quer, ele está se manifestando contra tudo. Porque é falta de informação. Então, até uma revolução fica difícil, porque o cidadão sai e ele não tem um direcionamento. Eu acho que o Brasil perdeu uma chance dessas manifestações ter se dirigido contra o cerne da questão, que é o político. O político que virou a política que se prostituiu completamente. O político, naturalmente, deveria ser aquela pessoa, como você, como eu, que já tem experiência de vida, que exerceu uma profissão, adquiriu conhecimento, experiência, no fim da vida vai ajudar, vai contribuir com o que sabe. Não, o político hoje é um filho de um outro político, é a mulher do outro, é o agregado. Daqui a pouco virou um feudo completamente de filhos, mulheres, toda sorte de parentes. A política hoje é dinheiro, é o dinheiro que elege e raríssimos são os políticos que escapam disso. A não ser que você tenha um nome como um Romário, como um Tiririca,
O resto você vai ser eleito com dinheiro. Nós vamos conversar sobre esse assunto, porque o doutor Danilo entrou agora num assunto que eu acho que, eu venho dizendo isso, é muito importante, porque nós estamos próximos das eleições. E é hora da gente orientar o eleitor para que ele procure pelo menos votar um pouco melhor. Nós vamos conversar com ele sobre isso no próximo bloco, já que ele abordou o assunto. Espera um instantinho.